Nós estamos há poucos meses, aliás, nem mais do que 2 meses das eleições municipais no Brasil. Isto é, vamos eleger prefeitos em 6.579 municípios, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. É interessante mostrar aqui um quadro para que a população brasileira reflita como estão distribuídos esses municípios. Municípios que vão de 806 habitantes, e que, por sinal, o menor município do Brasil fica no estado de São Paulo, o município de Bora, no estado de São Paulo. Até 24.996 habitantes, nós temos, nessa faixa, 4.265 municípios. Nos municípios de 25.000 até 99.459, nós temos 2.228 municípios. De 100.000 até 943.000 habitantes, nós temos 270 municípios, e acima de 1 milhão, nós temos apenas 16 municípios no Brasil. E o maior deles também é o município de São Paulo, com 11.316.249 habitantes. Portanto, o menor e o maior município do Brasil estão no estado de São Paulo. Agora, é interessante ver que justamente a maior parte da população está nos municípios que vão aí, digamos, de 800 habitantes até 100.000 habitantes. Mas essas eleições municipais são as que mais dizem de perto a questão das pessoas. Por quê? As pessoas moram no município, seja na cidade, nas suas sedes, nas vilas, nas vicinais, nos assentamentos, lá que elas vivem. É lá que elas têm os problemas de saúde, de educação, de segurança, de assistência à produção, de emprego, enfim, de tudo que diz respeito à sua vida pessoal e familiar. Seja também, senadora Ana Amélia, por uma rua que não tem esgoto, por uma rua que não está asfaltada e que, por consequência, traz problemas de saúde à população. É muito importante, portanto, essas eleições, mais do que, talvez, as outras, porque esta diz diretamente respeito à vida das pessoas. Não que não seja importante a eleição do deputado estadual, do governador, porque eles são também responsáveis por assistir aos municípios. Os deputados federais e senadores também são pessoas que cuidam de lutar, não só para levar recursos para os seus estados e seus municípios, mas também para exigir do governo federal o cumprimento de programas que deem melhoria de vida a esses municípios. Então, é muito importante pensar que essa eleição que vai se dar em cada município do Brasil, ela seja muito refletida pelo cidadão. Porque muitas vezes o descrédito que as pessoas têm nos políticos se reflete por, digamos assim, um apagão de ver do que sejam os seus problemas fundamentais. E aí o voto é dado, seja por um pequeno favor, seja em troca de alguma coisa, e depois, portanto, esses políticos que assim agem não têm um compromisso de fato com o lugar, não têm um compromisso de fato com as pessoas. E aí são 4 anos em que nós vamos ter vereadores, prefeitos, que é lamentável ver, mas, por exemplo, a quantidade de corrupção que existe nessas áreas,
que recursos federais que vão e que os convênios ou não são executados ou são executados de maneira irregular. Recursos nos municípios mais prósperos que o cidadão paga de seu imposto, seja no IPTU, seja no IPVA, de todas as formas ele paga imposto municipal, estadual, federal, e ele não vê, portanto, dinheiro que ele paga para manter o Estado, quer dizer, o município, o governo estadual e o governo federal, e ele não vê que esse seu dinheiro retorne benefício da sua qualidade de vida e da qualidade de vida da sua família. Mas é aquela história. É preciso que o eleitor, nesse momento, tenha muita reflexão sobre o voto que vai dar. Porque se de um lado agora nós vamos ter em vigor a lei da ficha limpa, em que, portanto, os tribunais eleitorais não vão deixar que se candidatem pessoas que têm condenação por colegiados de juízes, isto é, por mais de um juiz, não vale a condenação de um juiz só, mas de um colegiado, seja do tribunal, seja de uma turma de um tribunal, de forma que já é um avanço nesse particular. Aliás, nós temos tido avanços no processo eleitoral do Brasil, seja com, inicialmente, a proibição de showmícios, que levavam as pessoas para a praça para assistir, não aos políticos, mas aos artistas que se apresentavam, e por tabela as pessoas embarcavam no discurso, muitas vezes sem conteúdo, dos políticos que faziam esse showmício. Depois também a proibição de se pintar muros, de se dar camisetas, que muitas vezes se transformavam em peças de vestimenta daquelas pessoas, brindes os mais diversos. Se avançou muito nisso, senadora Ana Amélia. Agora mais um avanço com a lei do ficha limpa. Mas o eleitor é o maior fiscal ou o maior elemento para mudar essa realidade, porque é o voto dele que muda. Porque na hora que se abre a urna e se conta, não quer saber se aquela pessoa consciente votou certo e aquela outra pessoa que não refletiu sobre o seu voto votou errado e da soma de vários votos equivocados se elegeu uma pessoa que não vai ter compromisso, seja por incapacidade e seja por falta de interesse de realmente trabalhar pelas pessoas que estão ali. E aí o que a gente vê? Municípios de estados grandes, senadora Ana Amélia, que assustadoramente, nós vemos às vezes na televisão, não tem esgoto, não tem água potável para atender toda a população, não tem escola, seja em quantidade, seja em qualidade, para atender as crianças, os adolescentes. Isso realmente é preciso ser levado muito em conta pelo eleitor. Eu vi um dia desse no Facebook, e até postei no meu perfil, uma criança com o dedo assim, dizendo: seu voto, meu futuro. Não venda o seu voto. E quando se entende por vender, não é simplesmente pegar dinheiro, não. É trocar o voto por alguma coisa que não seja, de fato, o convencimento do eleitor de que aquela pessoa que ela está votando, seja para vereador, seja para prefeito, ela, de fato, vai trabalhar em benefício dela, da família dela e da cidade onde ela vive. Agora, há de se perguntar, mas na hora da campanha, todos aparecem muito bonitinhos. Como eu vou saber quem é o bom, quem é o ruim? Eu acho que tem muitas formas do eleitor pensar. Ele tem que ver quem é essa pessoa. Se ela vai votar num vereador que mora no município dela, em princípio ela deve conhecer. Se não conhecer, procure ver a biografia dessa pessoa. Qual é o passado dela em termos de trabalho, que tipo de atividade ela exerce, que capacidade ela tem, de fato, de defender os interesses da coletividade. Prefeito, mais ainda, porque não é possível que alguém que mora no município, por maior que seja, não tenha sequer ouvido falar em alguém que se candidata a prefeito. Então é muito importante que nós passemos
essas eleições municipais do dia 7 de outubro, que aí está, bem pertinho, por sinal, que nós todos nos mobilizemos. E aqui eu sempre falo uma coisa: é preciso que as instituições, todas elas, as igrejas, as associações de classe, os sindicatos, a maçonaria, os Lions, os Rotaries, todas essas instituições que têm compromisso com a sociedade, a CNBB, que faça de fato uma campanha de esclarecimento forte do eleitorado. O Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, no meu entender, senadora Ana Amélia, deviam ter campanhas permanentes de esclarecimento do eleitor, de conscientização do eleitor. Não é fazer essas campanhas só no ano eleitoral, não. É fazer 4 anos seguidos, campanhas de inserções ou de entrevistas que pudessem realmente mostrar ao eleitor que o voto dele vale muito mais do que, às vezes, a troca por um favor. Então, eu quero deixar registrado aqui esses dados, senadora Ana Amélia, desses 200 milhões de brasileiros que estão espalhados pelos 6.579 municípios, que pensem bem, que analisem bem e que, portanto, votem de maneira que eles possam amanhã não se arrepender e não ficar com essa descrença que só ajuda os maus. Na medida que o eleitor diz assim, não tem jeito, é todo mundo igual, tanto faz eu votar em A como em B, como em C, é a mesma coisa, essa descrença só ajuda os maus, não ajuda os bons que querem realmente fazer alguma coisa. E, portanto, é importante que todos nos mobilizemos para que possamos começar a realmente escrever uma nova história na política do Brasil. Quero pedir a Vossa Excelência só a transcrição desses dados estatísticos para que possa servir de base, inclusive, para, nos anais do Senado, servir como pesquisa e estimular os mais jovens, mas também os mais velhos, para que nós não fiquemos omissos nessas eleições. Mesmo aqueles que não são candidatos, mesmo aqueles que dizem que não gostam de política, e ao não gostar de política, não se interessam pela política e ajudam os maus, os corruptos a vencerem. E eu quero encerrar até com a frase do grande pastor norte-americano Martin Luther King, que o que mais preocupa não é o grito, ou a ousadia, ou a corrupção dos maus, mas sim o silêncio e a omissão dos